Que a graça e a paz do nosso bondoso, maravilhoso Deus seja com cada um dos nossos amados irmãos que aqui chegaram para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar do seu pão espiritual e que realmente esta palavra possa saciar o nosso espírito, possa nutrir o nosso ser espiritual, para que a cada dia sejamos mais fortes em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus. Amados, nós não é uma série, mas estamos tratando aqui, nos últimos 3 domingos, sobre a grandiosidade do sacrifício de Deus por nós. Vimos o sacrifício de Deus, vimos a oferta de Deus por nós, vimos o sacrifício de Cristo, a oferta, do próprio Cristo, que ele era a oferta de Deus. E hoje nós trouxemos um tema aqui, o sacrifício. Qual o objetivo maior desse sacrifício? Porque uma coisa é eu entender que houve um sacrifício, que houve uma morte de alguém, não é? Que houve uma perda. O sacrifício tem uma perda muito grande. Mas a questão maior é: qual o objetivo desse sacrifício? Deus fez isso para quê? E por que e para quê? Por que ele fez isso? E hoje a gente vai tratar disso, porque não adianta eu apenas saber que Deus fez um sacrifício assim, incomensurável, que Jesus Cristo fez um sacrifício que a gente, inenarrável, a gente não pode descrever o tamanho, a grandeza do sacrifício que ele se fez por nós, e não entendemos por quê, para quê, qual o objetivo disso? Foi só mesmo para dizer? Vamos ver então hoje, Vamos entrar nesse tema maravilhoso, poderoso, esse tema poderoso aqui, que é: o sacrifício de Cristo foi um ato decisivo e eterno, com um propósito claro: a transformação radical do homem. Deus não enviou seu Filho para melhorar o comportamento humano, mas para matar o velho homem e ressuscitar nele uma nova criatura, santa, justa e preparada para o seu reino. O Calvário foi o ponto de ruptura entre a natureza caída e a nova vida em Cristo. É ali que o pecador encontra o perdão, encontra o poder para viver em santidade. O objetivo maior da redenção é transformar o homem em santo e revestido da glória de Deus para o seu reino. Então, o sacrifício de Cristo, de Deus, quando não atinge o objetivo em minha vida de matar o velho homem e eu me tornar uma nova criatura, o sacrifício foi em vão. Para mim, se eu não me tornar uma nova criatura. Para cada pessoa que não se tornar uma nova criatura. Vivemos dias em que a vala comum do meio religioso, do meio cristão, do meio evangélico, as pessoas têm dito assim: olha, é muito bom você ser religioso. Procure uma igreja que você mais se identifica, e se você se sente bem naquela igreja, fique lá. Se você se tornou uma pessoa melhor para a sociedade, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom aluno, um bom profissional, uma boa pessoa na sociedade, a religião tem esse papel. A Bíblia diz: não, é mais do que isso. Isso é o mínimo que se espera de uma escola comum que prepara um cidadão para isso. É o mínimo. Aqui, a palavra de Deus pede sacrifício. Se Cristo deu a sua vida, ele morreu, ele também pede que a gente morra. É necessário que a velha criatura morra, senão o sacrifício foi em vão. E é nesse tema maravilhoso do Evangelho, a essência do Evangelho, esse tema é a cereja do bolo do Evangelho. É o clímax da revelação. Se o santo Evangelho de Cristo não me fez entender isso, significa que eu não examinei direito. Mas hoje
a gente vai dar um mergulho mais profundo nesta revelação que a palavra de Deus nos traz. O texto base que nós trouxemos aqui está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Paulo dizendo, olha o testemunho de Paulo, aquele que realmente conheceu Jesus Cristo, aceitou o evangelho de Cristo e matou e enterrou o homem religioso que ele era, o Saulo que ele era fariseu, religioso da tradição judaica da alta cúpula. Ele disse que tudo aquilo que ele havia assimilado daquela religião, ele tinha como escória. Em algumas versões fala como esterco. Veja que ele tinha nojo daquele homem. Aquele homem estava morto e enterrado, o antigo homem. Esse homem passou por essa experiência. Por isso que ele tem autoridade no Espírito de Cristo de dizer assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Crucificado quer dizer o quê? Morto. Já morri, aquele velho homem não existe mais. Vocês estão falando com outra pessoa. Já não é mais Saulo, agora é Paulo. Eu sou outra pessoa. Aquele Saulo foi crucificado com Cristo. Por que com Cristo? Porque quando eu conhecia Cristo e entendi o seu sacrifício, eu entendi que eu também precisava me sacrificar. E vivo, continuo, agora eu estou vivo. Não mais eu, o eu Saulo, o eu velho homem, mas Cristo vive em mim, a nova criatura, ressuscitou em Paulo, né, um novo homem, e a vida que agora eu vivo nesta carne, a carne do velho homem, né, vivo, mas vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo entendeu que ao Cristo se entregar por ele, ao Cristo se sacrificar por ele, Paulo disse, olha, não tenho como retribuir, a não ser me sacrificar também. E qual é o sacrifício que Deus quer? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que Paulo vai dizer. Esse é o sacrifício que ele quer. O homem continua vivo, mas ele mata o velho homem, o caráter do velho homem, o desejo do velho homem, né? Os interesses, os planos, os projetos que o velho homem tinha, quando ainda sem Cristo, pensava apenas no seu coração egoísta, na sua vida, né, bem individualista. Então, eu quero refletir aqui em pensamentos. Eu dividi aqui as sessões da nossa reflexão em pensamentos. O primeiro pensamento é, Jesus não veio melhorar a velha criatura. Ele veio sacrificá-la. Ele não veio fazer uma maquiagem em mim, em você. Ele não veio fazer você uma pessoa melhor, não. Isso, o conhecimento social que você vai ter na escola, na faculdade, vai lhe fazer uma pessoa melhor. Conviver com pessoas boas lhe faz uma pessoa melhor. Mas Cristo não veio fazer isso. Ele veio matar. Ele veio sacrificar o velho homem. Olha, isso parece duro, parece radical, mas o verdadeiro evangelho vai trazer essa mensagem. Vamos ver então, nas escrituras, se é isso mesmo, né? O primeiro verso está aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, sabendo isto, ou seja, você tem que partir do pressuposto, tem que partir do princípio desse aqui, ó, que o nosso velho homem foi com Jesus Cristo, o quê? Ele aqui é Jesus, foi com ele crucificado. Se o velho homem ainda existe, Cristo não é o nosso Senhor. Cristo não é o nosso guia. O Espírito dele não habita em nós. E não adianta eu ter os maiores conhecimentos teológicos. Isso não vai adiantar de muita coisa, não. O velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. O nosso corpo só é desfeito quando ele vai para a sepultura e ele entra em decomposição. Mas aqui ele está falando, ele está usando aqui uma analogia. O corpo desfeito é o corpo do desejo. Aquele corpo que tinha desejos pecaminosos e você anula aqueles desejos, não só pela sua força, porque o homem não tem força sozinho para fazer isso, mas pelo Espírito de Cristo nele, ele vai ter essa força agora para anular os desejos desse velho homem. A fim de que, diz o texto, não sirvamos mais ao pecado. Veja que não está falando da carne física, mas do desejo dessa carne física, os desejos pecaminosos. Porque aquele que está morto, qualquer um de nós que já está morto, está justificado do pecado. Qualquer um de nós que continua vivo, estamos todos vivos,
Mas se a gente já tiver morto para o pecado, Paulo diz aqui, ó, em Cristo, claro, estamos justificados. Paulo está me ensinando que a justificação pela fé, ela só acontece na minha vida quando o velho homem morre. Se o velho homem ainda está vivo, disputando comigo, né? O homem religioso vivendo ali, até um religioso, mas o velho homem está ali, com hábitos, frequenta a igreja todo dia, né? Dá estudo bíblico, é missionário, tem diplomas e mais diplomas de teologia, é muito influente, é famoso no meio cristão, mas se ele, o velho homem ainda se manifesta dentro das quatro paredes da casa dele sem ninguém ver, né? Maltratando a família, lá dentro do escritório dele, dentro de quatro paredes lá, mentindo, adulterando o contrato, roubando pessoa, explorando outro. Se o velho homem existe, aí ele não é justificado. A fé não consegue justificá-lo. É o que Paulo está dizendo. O que mais ele diz? No livro de Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, olha os hábitos da carne, antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos da carne, enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Tudo começa no espírito. O maior poder, o único poder que pode submeter a carne, controlar a carne, é o espírito. O conhecimento que Deus nos dá é para fortalecer o nosso espírito, para que o espírito controle a carne, amarre a carne, até que a leve para a forca, a leve para a guilhotina e mate o velho homem. A renovação começa na mente. É na mente que você se reveste do novo homem aqui, ó. A forma de pensar, o modo de pensar. E o modo de pensar lá na frente vai influenciar meu modo de agir. Mas primeiro começa a transformação na mente. A maneira de pensar. Revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes de onde? Da palavra da verdade. Por isso que tudo começa com o conhecimento da palavra. Assimilou a verdade, agora essa verdade, pelo poder do Espírito de Cristo em nós, vai realizar uma transformação. A palavra é transformação. Deixar de ser uma pessoa para ser outra pessoa. E a palavra aqui não tem outra. No capítulo 6 anterior de Romanos é morte e ressurreição. Mais um verso, o apóstolo Paulo vai dizer ainda aqui em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Me permita parafrasear esse verso. Assim que, se alguém está em Cristo, tem que ser uma nova criatura. É o que ele está dizendo aqui. As coisas velhas, elas ficaram lá no passado. E as suas atitudes, a sua maneira de pensar e de agir, tudo se fez o quê? Novo. Agora você vai viver agora numa novidade de vida. Uma vida nova. Como alguém que faz uma plástica, mas não é essa plástica, irmão, só levantar o nariz, não. É aquela plástica que parece que você fez um transplante de cabeça. Arrancou tudo, botou tudo. Né? Se muda para um outro país, né, para uma outra língua, para um outro costume, e ali você vai ter uma vida praticamente do zero. Uma nova criatura em Cristo, dentro da mesma sociedade, dentro da mesma rua, dentro dos mesmos amigos, precisa ter esse choque. Tem que ter esse choque. O esqueleto é o mesmo, a mudança vai estar na mente. Eu quero contar aqui um testemunho, parece engraçado. Hoje eu vejo como engraçado. Jamais eu faria isso de novo. Mas às vezes Deus usa até as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Eu, quando conheci a Bíblia, conheci por alto a Bíblia, eu fiquei encantado com a Bíblia. Fiquei encantado. Eu tinha 15 anos de idade. A pessoa me contou a história de Abraão, eu fiquei encantado com aquilo. Mas eu queria escutar toda hora e ficar apurrinhando. Rapaz, me conta mais uma, me conta mais uma.
Parece que eu não tive infância, né? Na minha infância tinha um senhor que contava aqueles negócios de cordel, né? Eu gostava demais quando ele falava aqueles cordel de cor, né? Eu gostava muito daquilo. E aí quando ele contou aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu queria saber mais da Bíblia, mas eu amei a Bíblia no primeiro momento. Mas, irmão Pedro, com um ano, deu uns 10 meses estudando a Bíblia ali, me deram o curso do Apocalipse. Fui para a igreja, eu digo, eu quero saber tudo. Aí, aquilo foi impactante para mim. Entrar nas profecias e as pessoas que estavam passando o curso ainda tinham um conhecimento muito raso. E quando falava da besta do Apocalipse, era um negócio estranho demais. Parecia que a gente ia ser devorado quando saísse da igreja. Era algo muito tenebroso, assim, né? Eu cheguei em casa com 15 anos, antes de 16 anos. Cheguei em casa, os meus irmãos eram pequenos, e mãe estava lá fora. Sei que eu peguei um pau, um porrete, irmão Pedro. Eu acho que era o cabo de uma chibanca, de um machado, alguma coisa assim. Fernando, eu saí quebrando tudo dentro de casa. Pai tinha um padre Cícero, que era desse tamanho, a estátua do padre Cícero. Porque pai ia para a feira no dia de domingo, ele não comprava batata, tomate, ele trazia santo. Porque lá em casa era 150 santos nas paredes. E aí meu amigo, Rogério, eu dei uma paulada na cabeça desse padre Cícero. Que a cabeça dele bateu na parede e ficou o buraco. Aquele reboco que não era de cimento de qualidade, ficou o buraco na parede. E eu vim me acordar depois, e eu saí quebrando tudo dentro de casa, meu Pedro. Uma criança, olha que loucura. Qualquer pessoa ia se escandalizar da minha igreja, da minha fé, porque eu fiz uma criança. Era um menino, sabia da Bíblia. Estava começando a entender e saí quebrando tudo. Meu amigo foi um paiol assim de santo, de moldura de quadro, de vidro, de tudo. Meu amigo, derrubei tudo das paredes lá. Você já imaginou a inocência de fazer um negócio desse? Hoje eu não faria nunca um negócio desse. Até porque eu tenho que respeitar a fé dos outros. Não importa se os outros estão adorando quem ele quer. Né? Mas uma loucura que eu fiz naquela época. Né? Que, irmão Pedro, se eu fosse um pregador, teria escandalizado todo mundo. Mas sabe o que causou ali naquela minha loucura? É que a minha mãe ficou impactada. Ela falou assim, ele é outra pessoa, já não é mais a mesma. É outra pessoa. Aquele menino morreu. Não virou uma pessoa boa ainda. Tá meio doido, mas é outra pessoa. Não é? Então, veja como é impactante se alguém sabe que você se encontrou com Cristo, não no meu exemplo que eu fiz errado, mas no exemplo correto. Se encontrou com Jesus Cristo e a pessoa olha para você e diz, rapaz, é outra pessoa. Estou olhando para você, é outra pessoa. Olha como isso é bonito. Olha, isso convence qualquer pessoa a querer saber quem é esse Jesus, o foi que você fez, o que ele fez com você, como foi que aconteceu. Ele vai querer saber. Então as pessoas não querem saber o conhecimento teológico que eu tenho. As pessoas querem saber o que esse conhecimento teológico fez com o meu caráter, com a minha vida. Isso é o mais importante, né? Olha que maravilha. Tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim, ó, para termos vida, Jesus propõe a morte. A aniquilação completa do velho, porque a aniquilação é completa, não é redundância. A aniquilação do velho homem. Isso é escandalosamente diferente de tudo que o mundo tenta vender como espiritualidade. Fé não está ligada à zona de conforto, mas à guerra. A mãe de todas as guerras, que ela acontece aqui. É uma guerra. Paulo diz que é a pior de todas. Ora, é muito fácil eu vencer o meu amigo rival, o meu irmão, que é igual a mim, que é de carne e osso. Uma disputa nas Olimpíadas, uma disputa por uma concorrência pública, uma disputa no meu trabalho para quem vai ser o gerente. Isso é fácil derrotar. Agora, derrotar você mesmo aqui no seu desejo, essa é a mãe das guerras. Essa é a grande guerra que o Senhor Jesus nos convida a lutar. A matar e vencer o velho homem. Segundo pensamento. É preciso morrer para viver. E aqui está o paradoxo, esse é o paradoxo mais brutal e mais belo que existe no Evangelho. Para viver é necessário morrer. Isso está na natureza. Isso é visto na natureza. Para que um pé de feijão, um pé de milho nasça, é necessário que a semente morra primeiro, lá na cova, enterrada. Esse é um paradoxo que Deus tem mostrado na natureza,
para todos nós. Olha que maravilha. Meus amados, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em quem? Em Cristo. Veja aqui o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não tem como eu me tornar uma pessoa viva para Deus e morta para o pecado sem que Cristo habite em mim. Sem que as pessoas vejam nas minhas ações, nas minhas falas, no meu caráter, traços da pessoa de Cristo, da sua justiça. Não tem como. A gente precisa sacudir este planeta. E a gente só vai sacudir esse planeta quando as pessoas enxergarem Jesus Cristo em nós, nas nossas ações, no nosso sacrifício, na nossa disposição em querer amar e ajudar as pessoas. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma. Está o mundo todo fazendo da maneira diferente. E o mundo todo esperando que reflexos, resplendores de Cristo, da luz de Cristo, apareçam nas pessoas. Eu espero, você espera, todo mundo espera, é isso que nós esperamos. Ou nós não nos encantamos quando enxergamos na vida de alguém Cristo. Eu me encanto demais com cada testemunho que eu escuto aqui no sábado e outros dias, que eu vejo Cristo na vida daquela pessoa, eu me encanto, aquilo me fortalece, aquilo me ajuda, aquilo me estimula a buscar, a viver como Cristo também. 2 Timóteo 2,11 diz assim, ó: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele vivereis. Cristo, ele demonstrou para a gente, é como se a vida de Cristo fosse um tipo para o antídoto da nossa vida espiritual. Cristo precisou morrer literalmente para que ele ressuscitasse como uma nova criatura literalmente. Porque o Jesus que é retirado do túmulo, já não é mais aquele corpo carnal que sangrava, que envelhecia, que morria. Agora ele sai do túmulo com um corpo incorruptível para viver a vida eterna. Por isso que a Bíblia chama ele de o primogênito dos mortos, o primeiro, primus, né? Primogênito de primus, o primeiro ser humano a vir dos mortos para nunca mais morrer. Olha que coisa linda. Então ele sai ali. Então por isso que Paulo está usando essa analogia no capítulo 6 de Romanos para dizer: se eu morri com Cristo, eu ressuscitei com ele também. Assim como o Cristo sai do túmulo como uma nova criatura para viver, para não mais morrer, quando eu mato o velho homem, agora a nova criatura em mim, ela está preparada para viver a vida eterna. Essa é a analogia, por isso que ele está falando aqui a Timóteo. Ô Timóteo, você quer ser um presbítero, um pregador, quer conduzir a igreja, estar à frente da igreja, liderando a igreja? Então aprenda a essência do evangelho, Timóteo. É necessário que haja morte. Parece até um algoro, né? Para quem se apega à letra morta aqui, parece que Paulo está algorando, pedindo a morte. Não, ninguém gosta de morte. Deus abomina a morte, Jesus abomina a morte, né? Paulo, os apóstolos, todo mundo abomina a morte. Na Bíblia, a morte é algo abominável. Na Bíblia, a coisa mais preciosa que se fala na Bíblia é a vida. Vida na Escritura é sinônimo de luz, de riqueza, de conhecimento, de liberdade, de poder. Tudo isso. Então, quando ele fala morte aqui, ele está falando morte a uma coisa só: ao caráter, ao pecado, ao velho homem. Morte, a própria morte. Um dia a morte vai morrer. Né? Vai se acabar. Olha, Mateus 16, 25 diz assim, ó: porque, agora é o próprio Cristo falando, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então veja que o próprio Cristo está dizendo, para você se salvar, você tem que se perder. Se perder como? O velho homem tem que se perder e nunca mais ser achado. Tem que se perder mesmo e ficar perdido para lá. Ninguém pode encontrar mais aquele velho homem, não. Né? E todo homem que perder a sua vida, que morrer, matar o velho homem, morrer para este mundo, vai encontrar a vida. Veja que Paulo está falando tudo isso, não é de sua própria inteligência. Ele aprendeu com Cristo.
Foi Cristo quem ensinou isso. Temos que morrer. Para mim falar isso é muito difícil. Era muito difícil, hoje é fácil. Mas antigamente, inclusive eu orei, meus irmãos. Olha, eu sou de orar pouco, de orar curto. Minhas orações são curtas, eu oro pouco. Não passo 2 horas de joelho orando. Durante o dia, não. Eu oro o dia todinho, mas orações curtas. E aí, eu sempre orava dizendo assim: Senhor, tudo que eu quero, faça tudo comigo, mas eu quero estar vivo quando Jesus Cristo despontar na nuvem dos céus. Eu queria isso, eu queria que o Senhor me atendesse. Olha que pedido ousado, né? Mas não só que pedido é esse. É igual o pedido que João e Tiago fez: Jesus, eu quero sentar do teu lado direito e do lado esquerdo. É praticamente a mesma coisa um pedido desse. Eu quero estar vivo, eu quero ver o maior espetáculo, a maior apoteose de todos os tempos é essa festa, esse momento. Não vai ter uma cena dessa repetida na eternidade. Ela é mais marcante do que a criação do homem lá no princípio. Que só 2 testemunhas viram, o pai e o filho. Até os ímpios vão ver esse momento. Eu digo: Senhor, eu quero ver. E o Pedro dizia: eu quero ver. Mas ao conhecer Cristo e o Evangelho, eu entendi coisas maiores. Eu digo: se até Cristo morreu, por que eu tenho medo da morte? Por que eu não quero morrer? E eu sei que eu sou um dos primeiros... Eu não. Muita gente aqui são os primeiros candidatos a ir para a guilhotina numa dificuldade aí que possa acontecer. Se nós formos batizados com o Espírito Santo na chuva serôdia e pregarmos com essa autoridade que a gente não tem medo de pregar, a primeira cabeça que rola, não tem como ficar vivo, né? Foi assim com os apóstolos, foi assim com Pedro. Então, o Evangelho me trouxe isso como consolo, como honra, e o medo foi embora. Eu não oro mais assim, eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade. E ele me respondeu o meu pedido. Olha que coisa linda. Então, porque aprendi essa maravilha aqui, nós não podemos ter medo nem de morrer a morte física. Ora, se eu tiver medo ainda dessa morte física, significa dizer que o velho homem em mim ainda está vivo, tendo medo da morte. Todo mundo morre, viu? Tenha medo da morte não, porque todo mundo vai morrer um dia. Por que eu vou ter medo de algo que vai acontecer? Que eu sei que vai acontecer, né? Mas tem gente que morre sem sofrer. Vamos lá. Concluindo o pensamento. Só quem se rende à verdade é realmente livre. Livre aqui, olha. Quando você lê a palavra liberdade livre, ela está intrinsecamente ligada à palavra vida. A vida verdadeira. Porque não há vida em prisão, não há vida em opressão, não há vida em servidão, só há vida verdadeira na perfeita liberdade. Não, só quem se rende à verdade é realmente livre. Apenas quem morre para este mundo poderá viver a vida abundante que Jesus prometeu. Não tem outra. Não tem outra opção, infelizmente ou felizmente. O mundo diz: para acreditar em si mesmo é seguir o seu coração. Ou seja, não mate o velho homem. Siga o seu coração, mantenha o seu velho homem cada vez mais vivo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a verdade bíblica fala sobre isso? Olha o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o que mais ele é? Perverso. Quem conhecerá o coração do homem? Quem conhecerá? Fernando estava falando comigo ali embaixo, assustado, e a gente até se assustou com o testemunho dele, falando que ficou surpreso com um ato de violência muito veiculado aí na mídia, né, ultimamente, um rapaz que deu vários socos, destruiu a face de uma garota no elevador, né? Todo mundo viu isso nacionalmente, né? Então, assim, ele estava surpreso, porque conhecia a pessoa, o rapaz, né? Que não esperava daquilo dele, porque a gente vê uma criança, vê um menino, não espera nunca que se faça aquilo, né? E aí, a gente sempre está se decepcionando com as pessoas, por quê? Porque enganoso é o coração. Como diz o ditado popular, quem vê cara, não vê coração. Só Deus sonda os corações. Quantos homens religiosos, né, muito famosos,
que aparentam ser poderosos, grandes pregadores, eloquentes, que fazem estádios inteiros chorar com os seus sermões. Aí a gente, mais dia, menos dia, descobre um escândalo, né? Um escândalo terrível, que você não esperava nem de um membro comum da igreja dele. Porque enganoso é o coração. Ora, quando a Bíblia diz que enganoso é o coração, não é para você fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui agora, olhando para o erro dos outros, não. O meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Quantas vezes eu já não desejei coisas que Deus não aprovava, que eu nem mesmo aprovava, mas eu queria aquilo naquele momento. Coisas inúteis, coisas que não ia ajudar em nada, que não ia me edificar em nada, que não ia ajudar a minha família, a minha igreja em nada, inúteis. Porque o coração é enganoso. Então, não confie no seu coração. Confie no que o Espírito de Deus fala ao seu coração. No Salmo 5, versículo 9, é dito assim: porque não há retidão na boca deles, aqui referindo-se aos ímpios, né? O seu íntimo, o seu coração, são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia, elogia, né? Com a sua língua, mas lá no fundo do coração quer o quê? A morte. Quantas pessoas não elogiam você, mas por trás, né? Né, Rosilene? Lá vem Rosilene com o salto alto dela, amarelo, né, irmão Pedro? Um sapato amarelo, um azul, um vermelho. Aí a amiga de Rosilene encontra ela na rua e diz assim: que sapato lindo, né? Rapaz, você tá muito elegante. Aí quando a Rosilene dá as costas, 2 metros, ela faz tomara que caia, quebra o milho, né? Infelizmente não tem assim? Não tem pessoas que pela frente, mas rapaz, você é um grande profissional, né? E tomara que quebra a cara lá na frente. Não é assim? Não tem gente que pensa assim? Porque o coração é enganoso. Não se engane, a Bíblia faz um raio-x do que é o homem. E o raio-x, quando a Bíblia disseca o homem, meu irmão, é só maldade. Eu estou falando aqui para vocês, e não pense que eu sou uma pessoa altamente pura no sentido de dizer assim, aquele é igual a Deus, aquele está pregando ali, eu estou entendendo tudo, essa palavra maravilhosa, mas aquele homem é puro, aquele sim, tal. Nenhum de nós, todos nós já nascemos com essa maldade inclinada para a perversidade, para a morte. Louvado seja Deus que o Espírito de Cristo entrou em nós e começou porque por nós mesmos, jamais a gente continuaria nessa maldade aí. Por isso que a solução não tem outra. É buscar a Cristo, é clamar no pé dele, é chorar e pedir: Senhor, me ajuda a matar esse homem velho aqui, porque esse homem velho é terrível. Não consigo, né? Esse versículo revela que o interior humano está cheio de maldade, mesmo quando a aparência é de bondade. Pedro vai dizer assim o seguinte: olha, irmãos da sua igreja, que congrega com você, que tem a aparência de piedade, mas nega o poder do evangelho dele, afaste-se dele. Olha o que Pedro diz. Há só a aparência de piedade. Porque o que interessa para Deus não é a aparência. Ele encontrou com o profeta Samuel e disse assim: Samuel, eu não vejo como vê o homem, vocês só vê a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo o íntimo. O que interessa para mim é o coração. O que interessa para mim é a nova criatura. Né? Porque enquanto existiu o velho homem, o coração do homem inclinado para os prazeres do mundo e o pecado, para esse aí, o Senhor está querendo mesmo é que ele morra, né? Essa pessoa morra. O velho homem. Perversidade há no seu coração, diz Provérbios 6,14. Perversidade há no seu coração. Todo tempo o coração maquina o mal. Anda semeando contendas. O que dá mais prazer nas pessoas ouvirem? É uma boa notícia ou uma maldade, uma fofoca? Quem é que corre mais rápido? É a notícia ruim ou a notícia boa? Alguém chega para você e diz assim: olha, eita, minha filha
passou em primeiro lugar no curso de medicina lá na faculdade e, coitada, sempre estudou em escola pública e não tinha dinheiro para nada, até os livros eram emprestados que alguém dava, capa rasgada, né? Conta para você agora. Aí chega ali, dois passos, outro amigo fala assim, ei, aconteceu um acidente ali, agora ali, o carro, não sei quem matou, não sei quem. Conta uma tragédia violenta, terrível. Quando ele chegar lá na esquina, encontrou um amigo comum. Ele vai falar da menina que passou no vestibular ou da pessoa que matou? Porque o coração do homem ele é inclinado para o mal. Nós temos essa tendência. E o homem, nós homens, temos que ser humildes para entender isso. Todo dia, quando nós acordamos e oramos lá, ficamos de joelho e oramos, a gente precisa ter a coragem de dizer para o Senhor, né? Eu ainda continuo matando esse homem, não pode subir em mim. Se eu já matei ele, ele não pode ressuscitar de jeito nenhum. Porque ele está o tempo todo o diabo está querendo ressuscitar esse homem em você, o tempo todo. Se você é uma nova criatura, se você conhece a verdade, está lutando para viver nessa verdade, o diabo está o tempo todo tentando ressuscitar essa velha criatura em você. Usando todo mundo ao seu redor para ressuscitar o velho homem. Né? Olha o que diz no livro de Jeremias, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza. Aqui o Jeremias está falando para o homem mau, né? Aplica-se inclusive lá a liderança religiosa também. E para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Veja que o homem ímpio, o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem Deus no coração, o Espírito de Deus não habita na vida dele, na mente dele, ó. O coração dele é cheio de avareza e de violência. E o tempo todo pensando em dominar o outro. O coração humano é enganoso, instável e insaciável por pecados. O mundo jamais pode dar o que o coração realmente precisa. Por isso, muitos vivem com a alma vazia, mas o rosto sorrindo. Não é? Quantas pessoas não estão nas TVs aí famosas dando altas gargalhadas, né? E está com depressão profunda, pensando em suicídio. Tem um rapaz muito famoso que faz stand-up comedy aqui do Piauí, muito milionário, chegou acho que com 20 milhões de seguidores. E esse rapaz, shows e mais shows, fazendo o povo dar altas gargalhadas, muito inteligente, raciocínio humorístico dele muito inteligente, mas depressão profunda, depressão, muito dinheiro, compra o carro que quer, o avião que quer, come o que quer, vai para onde quer, tem o que quer, compra a ilha, compra não sei o que tal, mas um casamento atrás de outro falido, porque é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Muita gente até tem um sorriso no rosto, mas falta o Espírito de Deus no coração, a alma está vazia, não foi preenchida, não é? Está faltando. Enquanto o velho homem existir, o homem não é preenchido. O Evangelho é uma verdadeira ofensa e uma verdadeira afronta ao ego, porque todo homem é egoísta, o coração é egoísta, né? Então o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não esse Evangelho que estão pregando por aí. O verdadeiro Evangelho ele é uma ofensa, ele ofende, né? É uma afronta ao ego, pois revela que somos fracos, perdidos e necessitados. O Evangelho ele faz questão de mostrar quem nós somos. Nós é que rejeitamos o Evangelho e queremos nos apresentar para a sociedade, para a comunidade, como se nós fôssemos alguém. Como se alguma coisa boa houvesse em nós. Mas não tem coisa boa em nós? Tem. E quais são as coisas boas em nós? As que a gente recebeu de Cristo. Mas de nós mesmos não. Tudo que é bom em nós, a glória não é para nós. A glória é para Deus que nos dá através de Jesus Cristo. Olha o que diz Coríntios, 1 Coríntios 2,14 diz assim. Ora, o homem natural, o homem de carne e osso, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque para o homem natural as coisas de Deus parecem o quê? Loucura. E não pode entender as coisas de Deus. Porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Só o homem espiritual pode entender as coisas de Deus.
É por isso que o velho homem tem que morrer. Enquanto o velho homem não morre, o homem não entende as coisas de Deus. Para a gente compreender a palavra de Deus, entender as coisas de Deus, o velho homem tem que estar morto. E aí entra a grande mensagem do sacrifício de Deus. Por que você acha que eu fiz esse sacrifício? O sacrifício de Deus, o Pai, é como se ele desse a própria vida, que ele deu a filha do seu filho, a vida do filho. Qual o pai que dá a vida do seu filho? É melhor que ele morra, né? O sacrifício de Deus foi sem tamanho. O sacrifício de Cristo foi sem tamanho, ele se deu. E você acha que ele fazendo desse sacrifício, né, a minha retribuição, porque ele não morreu porque ele precisava morrer, não. Deus não ganhou nada. Deus não ganhou nada. Não ganhou nada em troca dando Jesus Cristo. Jesus Cristo não ganhou nada em troca dando a vida dele, não. Só quem ganhou foi a gente. E a gente ganha tudo isso, não vai dar nada em troca, não é? E o que ele pede não é nem a nossa morte. Ele pede a morte do velho homem. Ele não pede que ninguém vá para uma cruz e se crucifique, não. Ele pede um tipo de morte simbólica, né? Real, mas simbólica. A morte do velho homem. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda não entendemos o evangelho, esse que a gente está revelando aqui agora, se ele está encoberto, eu não entendi ainda o que significa esse sacrifício, para os que se perdem, ele está encoberto. Quem é que se perde? O velho homem. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha, o velho homem, o cego e o incrédulo é aquele que mantém-se vivo, mantém nele vivo o velho homem. Esse é o que se perde. E o evangelho só está encoberto, o evangelho só é descoberto para as novas criaturas. João 8, 43, 44 é dito assim. Agora o próprio Cristo falando, né? Porque não compreendeis a minha linguagem. Para quem Cristo está falando? Para a alta cúpula dos teólogos da sua época, os doutores. As pessoas mais inteligentes, mais eloquentes, os maiores pregadores, que tinham uma Bíblia decorada na cabeça. Jesus disse para eles assim, ó, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, por que vocês não estão compreendendo o que eu estou falando, a minha linguagem? Por que não podeis ouvir no sentido de compreender as minhas palavras, a minha palavra? Sabe por quê? Porque vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Cristo está dizendo bem claro que eles nunca vão compreender a palavra de Deus, a palavra de Cristo, porque o velho homem nele, mantido vivo por Satanás, o homem pecador, ainda não morreu. Nunca ninguém vai compreender a palavra de Deus sendo o velho homem. Porque esta palavra é espiritual e só se pode discerni-la espiritualmente. É o novo homem, a nova criatura espiritual que vai entender. O que fere o orgulho, cura a alma. Então não tenha medo de reconhecer que é um pobre homem, uma velha criatura, tem que morrer. Não tenha medo não. Só o crente orgulhoso é que se perde. Ó. O que fere o orgulho, o nosso orgulho, cura a alma. Não somos bons, nós somos pó. Não temos justiça própria, mas somos redimidos por graça. Só quando reconhecemos o abismo dentro de nós e corremos aos pés de Cristo, é que somos, enfim, preenchidos. Temos que saber isso. É aí que o vazio do velho homem é substituído pela nova criatura em Cristo Jesus. Próximo, o cristianismo de verdade não começa com emocionalismo religioso, mas com renovação de mentalidade. Para que o velho homem deixe de existir e a nova criatura espiritual apareça, é necessário que a gente comece da maneira correta, mudando a mente, a mentalidade. Olha o que diz aqui em Romanos 12, 2, o que o apóstolo Paulo diz. Ó. No verso 1, ele manda que nos sacrifiquemos. Né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Não é matar o corpo, não é tomar veneno, não. Sacrifício vivo. Aí no 2 ele diz, ó,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha a transformação. Evangelho é transformação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou saber o que é a palavra de Deus, a perfeita vontade de Deus para a minha mente, a partir do momento em que eu experimento essa transformação pela renovação da minha mente. O novo homem, a nova criatura, não vem do útero. A nova criatura vem da mente, a mentalidade. E quem gera a nova criatura no homem carnal, no homem vivo, no homem que está na carne pecaminosa, quem gera é o Espírito de Cristo. É uma mentalidade. Tudo começa com a mudança de mentalidade. Colossenses 3,10 diz, e vos revestistes do novo. Que novo? Nova mentalidade. E que se renova para o conhecimento. O conhecimento me renova e continua me renovando. O conhecimento me renova para mais conhecimento dessa nova criatura espiritual. Segundo o quê? Tem um padrão, tem um modelo, tem uma baliza ali, segundo a imagem daquele que o criou. Então, veja que a nossa renovação de mente, de mentalidade, é para que a minha mentalidade, o meu caráter, se assemelhe cada vez mais com o de Deus, partindo da baliza, do modelo, do padrão de justiça que é Jesus Cristo. Veja só. E aí muita gente diz assim, mas eu não posso nunca ter o caráter semelhante ao de Deus. Quem foi que disse que não pode? A vala comum, a tradição cristã da Idade Média que vai dizer isso? Ora, Jesus Cristo disse que pode. João disse que pode. Pedro disse que pode. Paulo disse que pode. Todo mundo disse que pode. O próprio Jesus falou assim, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele disse que pode. João vai dizer lá na primeira carta de João 2, acho que versículo 3, ele vai dizer, aquele que está em Cristo não peca. Ora, porque Cristo não pecou. Se eu estou em Cristo, Jesus Cristo vai me conduzir de uma forma espiritual que eu não vou ser uma pessoa que vai viver pecando, fazendo maldades contra o próximo, fazendo coisa errada, mentindo. Claro que é possível viver sem pecar. Para muita gente, irmão Pedro, eles acham que é impossível isso, porque o homem tem pensamentos maus. Aí só em você pensar uma maldade, você já pecou. Né? Não tem esse pensamento? Eles não entendem o verdadeiro evangelho. Paulo chegou a dizer assim, o próprio Cristo chegou a dizer, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o pensamento, irmão Pedro, pode vir até a minha cabeça. Mas no momento em que eu reprovo, eu não quero esse pensamento, você acabou de vencer a tentação, vencer o pecado, você não cometeu o pecado. Você não executou o pecado. Quando Cristo disse que você já comete o pecado de adultério quando você, não é quando você pensa na mulher do seu próximo, é quando você deseja. É diferente. O sujeito está lá no sofá da casa dele, veio um pensamento da mulher do próximo. Imediatamente ele falou assim, está repreendido. Senhor, tira essa desgraça da minha mente, é a mulher do meu amigo, é a mulher do meu irmão, é a mulher do meu vizinho, né? Da pessoa que eu conheço. Tira isso da minha mente, qual foi o pecado que ele cometeu? Agora o pecado é quando ele pensa na mulher do próximo e continua o desejo, alimentando aquela fantasia. Ele nem tocou na mulher ainda, mas o desejo continua e ele alimentando. Isso é pecado, é o que Cristo está ensinando. Aí muita gente fala assim, não tem nenhum homem no mundo santo. Todo mundo comete o pecado, nem que seja por pensamento. Eu digo, mentira, não é o que a Bíblia ensina, é o que você está deduzindo. A Bíblia estimula o homem santo, a Bíblia estimula, né? E esses pensamentos da tradição religiosa do passado desestimulam o homem. Tu fica pensando mesmo, se entrega logo e tal. Não é assim não, cuidado. Cuidado. É possível, porque a Bíblia me ensina, começando aqui pela renovação de mente, né? Mas nós, disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. Veja como é possível.
quando o Espírito de Cristo começa a habitar, fazer morada em nossa mente, vós sois a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer aqui, ó. Aqui é 1 Coríntios 2,16. Em 1 Coríntios 3,16 ele vai dizer, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Por isso que ele diz, ó, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Lá em Gálatas 4,6 ele vai dizer, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Todo homem que... Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, né? Aqueles que têm, né? Temos a mente de Cristo. Por quê? Porque a partir do momento em que a velha criatura morre e a nova criatura em Cristo nasce, passa a ter a mente de Cristo. Então a verdadeira sabedoria espiritual vem quando nós deixamos de pensar como o mundo pensa e passamos a pensar como Cristo pensa. Primeiro pensar, depois agir. A forma de pensar da nova criatura sofre uma mudança radical e violenta. Jesus não veio para nos dar conforto, mas para nos trazer consciência. Ele nos convida a ver o mundo, a ver o mundo e as coisas espirituais pelas lentes de Deus. Isso exige o quê? Coragem, inclusive para reconhecer que está errado e que precisamos de ajuda, que nós estamos errados e que precisamos de ajuda. Esse é o convencimento do Espírito em nossa mente. A mente renovada não é uma mente domesticada, treinada, adestrada, não. Mas uma mente liberta, humilhada para ser elevada. Então, muita gente está tentando educar sua mente no culto religioso, pelas práticas religiosas, ao longo de 10, 30, 40, 50 anos. Não, isso é uma mente domesticada. Deus não quer isso, não. No tempo que Cristo veio aqui na terra, ele encontrou um sumo sacerdote e um monte de sacerdote com a mente domesticada, tudo religioso. Ele não quer mente domesticada, não. Ele quer mente liberta. Liberta completamente. E vamos ver o que a Escritura nos diz sobre isso. Portanto, agora já não há condenação alguma. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida fez o quê? Me libertou. Ele quer a mente liberta. Não quer mente domesticada, não. Então, a lei do Espírito, a lei do Espírito, o velho homem entende? O homem carnal entende? Não. A lei do Espírito é para o homem espiritual. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo, aqui no capítulo 7 e capítulo 8 de Romanos, ele faz aquela velha dicotomia, né? Entre o homem carnal e o homem espiritual. Entre aquilo que a teologia chama de natureza carnal e natureza espiritual. Paulo vai dizer que o homem carnal nele quer fazer, o homem espiritual nele quer fazer tudo de bem. Mas o homem carnal dele não deixa. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É o que ele vai dizer lá. Ele não está dizendo que fazia, ele está falando, ele se colocando na vida, usando a empatia, na vida de todos os seres humanos do mundo, o homem natural. Ele está se colocando no lugar do homem natural, que não conhece. Olha que coisa interessante. Aí ele vai criar duas leis aqui, a lei do Espírito e a lei do pecado. A lei do pecado é a lei natural, a lei da minha carne. Qual é a lei natural? A lei do pecado? A lei... Eu não sei quantos aqui já jantaram, né? A maioria, eu acho que janta quando chega em casa, né? Depois daqui, vamos lá. Mas quem não jantou até agora, o estômago já está dando sinal. Estou com fome, não é? A minha barriga começa a conversar comigo. Eu estou interpretando já tudo que ela tem uma altas conversas, né? Ela começa a dizer que eu estou com fome, me avisando, né? É a carne pedindo. A carne pedindo. Quando você passa 5 horas sem tomar um copo d'água,
a garganta começa a ficar seca, aí a carne diz assim, ó, água, água. E se faltar água, irmão Pedro? Lá no deserto, você não é capaz de matar alguém para tomar água dele, para não morrer? Coloque 2 caras morrendo afogados no... Jogue os 2, sem saber nadar, no poço fundo. Um vai querer jogar o outro para se salvar nas costas do outro. É natural isso. Isso é o homem natural. Isso é a lei do pecado na carne. Agora, a lei do Espírito, que Paulo está dizendo, ela não acontece na carne. Ela acontece no Espírito, na razão, na consciência do homem. Para que a consciência, a mente, tenha poder sobre a carne. Quem é que tem poder sobre a sua carne? A minha consciência, a minha mente, o meu cérebro, a minha parte racional está dizendo a minha mão direita aqui, ó. Feche a mão. Levante. Baixe. Quem é que comanda essa carne aqui? Quem é que comanda? A mente. É por isso que Deus enviou o Espírito dele à sua mente, para que você controle a carne. Você vai dizer para o seu estômago, está com fome? Espere. Você vai comer quando eu quiser que você coma. Tem que ter esse controle. Paulo está usando esse tipo de linguagem aqui para dizer o seguinte: nós precisamos matar o velho homem, porque a nova criatura espiritual, ela que tem o poder. A central de comando do homem é no cérebro, não é no estômago. É por isso que Deus envia o Espírito à sua mente, para que você controle a sua vida, e o poder para controlar a vida, ele dá. É possível matar a velha criatura, né? Para que a nova criatura nasça. E para concluirmos, Gálatas 5, versículo 1, Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em outras palavras, foi para a liberdade que Cristo se sacrificou na cruz do Calvário. Foi para que você tivesse uma vida completamente livre. Livre de tudo. De medo, das coisas deste mundo, livre de qualquer servidão, opressão, de tudo. Foi para isso que ele morreu. Para que você se livrasse do velho homem, se tornasse uma nova criatura espiritual. Ele não morreu apenas para a gente dizer assim, olha como é lindo, né? O menino Jesus, o Jesus nascendo, Jesus morrendo. Não. Não é para que de ano em ano façam um teatro na igreja, mostrando ele. Não foi para isso que ele morreu, não. Ele morreu para que nós fôssemos novas criaturas. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão do velho homem, o homem carnal, que não se controlava em nada na vida. O velho homem não volte a ser aquilo que é o grande apelo aqui. Então, quando nós compreendemos o tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós, com esse objetivo de nos ajudar a gente eliminar, aniquilar o velho homem em nós, para que a gente seja nova criatura em justiça, em amor, em verdade, em vida, então a gente começa a valorizar o sacrifício de Cristo. Enquanto a gente não se torna uma nova criatura, a gente não valoriza e a gente não entende ainda, né? E para conclusão aqui, o sacrifício de Jesus foi além de um gesto de amor. Ele nos deu o poder para matar o velho homem, marcado pelo pecado e pela condenação eterna. Fomos chamados à vida, não à sobrevivência apenas. Para sermos novas criaturas, não apenas melhoradas, mas transformadas radicalmente. O sacrifício de Jesus não foi para que continuássemos presos ao passado de pecados, mas para que vivêssemos plenamente o presente de Deus, o seu Espírito, como filhos da luz, libertos para a vida eterna. Foi para isso que nós fomos chamados. Que o Senhor Jesus, com o seu Santo Espírito, possa tocar profundamente os nossos corações, de maneira que nós acreditemos e aceitemos que a gente pode ser uma nova criatura em Cristo. O velho homem, ele precisa ser morto e pode ser no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém.